Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é 17 de julho. Ontem estive no culto de ensino na Bebras Barra Funda. Confesso que estava extremamente cansado, foi um dia bem corrido, mas consegui força para ir buscar a palavra de Deus. Na Nação Madureira, nós temos um slogan em relação ao ensino que diz: quem não senta para aprender, não está apto a ensinar. Então, o devocional de hoje é um ensinamento que eu recebi ontem pelo pastor Shin, e dentro daquilo que eu compreendi, eu estarei passando para vocês nesta manhã. Toda fortaleza levantada contra nós será destruída espiritualmente, né? Em 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 6 está escrito: porque, embora andando na carne, não militando segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, as armas espirituais que Deus nos dá para vencer batalhas invisíveis. Tem vitórias que nós temos que nós nem sabemos como houve o livramento, como houve a operação. Né? Porque algumas nós nos compreendemos, né? Algumas batalhas, por que entramos, né? Por que estamos e como saímos. É algo tão sobrenatural que fica difícil a gente entender. Né? A verdadeira guerra do cristão é espiritual. O cristão que está caminhando com a vida pautada na palavra de Deus é uma batalha espiritual, né? Não se trata de luta contra pessoas, pois são espirituais. Não conseguimos vencê-las com a força do nosso braço. Quando você está pautado na palavra de Deus, você tem que ir na força daquela que vem de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? Muitas vezes elas não levam contra as batalhas por não aplicar as armas certas. Muitas vezes nós perdemos algumas batalhas porque é algo espiritual e nós queremos vencê-la com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, com a nossa sabedoria, e os nossos pensamentos em Cristo são aniquilados pela obediência da palavra de Deus. Né? Muitas vezes nós cristãos não compreendemos o que procuramos, por não discernirmos tudo aquilo que Deus tem de propósito na minha vida e na tua vida. Né? Que Deus abra nesses tempos nossos olhos para que entrarmos nas batalhas de forma correta. Toda crença limitante, ela cai por terra diante das verdades da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é decreto, não é lei. Decreto é algo que um rei determina, não é negociável. Não é como leis aqui que o homem muda, aqui no natural, o homem cria lei, faz isso para facilitar uma coisa, outra. Não, o decreto de Deus pela palavra de Deus é irrevogável. Né? Então, existem 4 verdades nesse texto que o apóstolo Paulo nos trouxe, que podem ser aplicadas. Primeiro, o conflito de cada cristão é espiritual. Biblicamente, nós somos constituídos da tricotomia humana. O que é a tricotomia humana? Corpo, a matéria, né? O espírito, aquilo que na nossa criação Deus soprou dentro de nós, pautado pela palavra de Deus, e a alma, onde acomoda as emoções, sentidos, onde você fica com raiva, onde você fica feliz, e aonde também é a batalha do espiritual contra a carne, né? A carne quer puxar a alma para sentimentos que vão afastar de Deus, e o espírito quer trazer a alma à presença de Deus, pautado pela palavra de Deus, né? Então muitas vezes achamos que somos constituídos apenas por um elemento, porque nós damos muito valor àquilo que nós vemos, né? O que está diante dos nossos olhos. Você está vendo eu aqui, matéria, né? Mas eu sou constituído de alma e espírito, que você não está vendo. Porém, nas batalhas que nós enfrentamos, o cristão pautado pela palavra enfrenta batalhas espirituais. A nossa batalha ultrapassa aquilo que nós vemos. Você está vendo essa matéria, mas pautado pela palavra, a presença de Deus está sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele permitindo, ele me guia. Tanto é que ontem mesmo eu estava sem força, mas eu pedi a Deus para que eu pudesse, e foi ótimo. Eu recebi um ensino que está somando até o momento que eu estou vivendo na minha vida. Né? O apóstolo Paulo disse:
andamos segundo a carne, não militante segundo a carne. Nesse trecho não quer dizer que você é carnal, no sentido que nós cristãos compreendemos como aquela pessoa que desrespeita, né, aquilo que é bíblico. Não, ele quis dizer que nós andamos sobre a matéria, né? Vivemos e andamos com este corpo, e Paulo reconhece essa realidade do homem. E nós não se limitamos sobre isso. Temos que nos desprender e já viver na eternidade com Deus. Eu gostava muito na Debras Bonilha, quando o pastor James falava, nós já vivemos na eternidade. Eu compreendo o que ele estava querendo dizer, porque nós temos que já nos projetar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, crendo que a nossa maior luta é manifestar o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Então o máximo, você vai morrer, o máximo que a morte pode fazer comigo e com o cristão pautado na palavra de Deus é nos colocar nos braços de Jesus, porque ele já venceu a morte, ele foi a primícia que venceu a morte por mim e por você. Então, pautado na palavra, tem que tomar fé, tomar posse pela fé nessa verdade bíblica. Se usarmos as armas corretas, elas não ficarão de pé, porque elas serão poderosas para destruir fortalezas, né? Deus é maravilhoso, ele tem um poder no campo da guerra que nós vivemos aqui, é espiritual. E como nós vencemos? Eu estou aqui no Monte de Taipas, vencendo parte de guerras que eu enfrento no meu cotidiano. No jejum, na oração, na palavra de Deus, no louvor, né? Batalhas espirituais se vencem com atitudes espirituais. Batalhas que a gente vê materiais, você também não quer dizer que você não vai... eu já trouxe um devocional que o reino dos céus é tomado à força. Você precisa empenhar uma força. Não aquela força, né, da violência humana, mas da convicção de quem você está representando, né? Então Deus nos entregou elementos e armas poderosas para destruir fortalezas. E uma crise familiar, sua primeira arma deve ser a oração, não um grito, né? E às vezes a gente pende para o lado da carne e não compreende que estamos enfrentando uma batalha espiritual e fazemos besteira. Eu já fiz, você já fez, mas nós temos que correr aos braços do Pai e pedir direcionamento, né? Perseguição. A resposta é intercessão. Você está sendo perseguido, intercede, peça para alguém orar por você. Recentemente, hoje é dia 17, acho que faz uma semana mais ou menos, eu tive uma batalha, 2 pessoas se levantaram contra a minha vida de maneira ferrenha, foi uma confusão tão grande. Eu sou temperamental, não vou negar, me segurei para não perder a minha paciência, porém, convoquei amigos meus, inclusive lá onde eu trabalho, tem um pastor lá, nós oramos. Irmãos, acreditem, foi discepado aquela situação assim, parecia que Deus me transformou em invisível, né? Acabou assim em minutos todo aquele levante espiritual que estava contra a minha vida. Mas por quê? Na perseguição eu corri para a intercessão, liguei para o presbítero Edson, liguei para o pastor Raul, falei com o pastor Xi, falei, ora aqui por mim, e o negócio foi assim, ó, puf! Temos que crer e usar essas armas, né? O mundo vai dizer que se pisarem no seu calo, você vai lá. Não, irmãos, né? A Bíblia vai dizer que se pisar no seu calo, perdoa ele, é difícil. Mas é dessa maneira que você vai avançar, conquistando o reino dos céus e ganhando almas, extraindo pessoas cativas no pensamento mundano, né? Seria um pouco mais longo, mas eu quero me limitar até aqui. O ensino foi maravilhoso. Eu tenho 5 a 10 minutos apenas para te dar um cafezinho da manhã. Eu não sei a hora que você acompanha o canal do Guerreiro, mas tenha discernimento. Você cristão, e você que não é cristão e assiste, procure compreender a batalha natural e a batalha espiritual que nós travamos aqui nessa terra. Amanhã, sábado, tem a EBF na Adebras Barra Funda, Rua Souza Lima, número 26. E essa semana também está tendo a EBF na Bonilha. Você que mora aqui na região de Pirituba, na Rua Donato 120. Leva a sua criança lá, aprender a palavra, aproveitar o dia e ter um dia abençoado, ensinando a criança os caminhos em que deve andar. Pega a visão do canal do Guerreiro, compartilhe esse vídeo e tenha uma sexta-feira abençoada por Deus.